Meus amigos, a vida é feita de desafios, grandes desafios, e é preciso ter coragem para enfrentar e vencer esses desafios. Vejam bem, a minha formação universitária inicial é em medicina veterinária. Depois de alguns anos na medicina veterinária, eu fui fazer o mestrado e fiz o mestrado em administração pública e planejamento urbano lá na Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo. A medicina veterinária eu fiz em Niterói, no Rio de Janeiro. Depois eu fiz o mestrado lá em São Paulo, na Fundação Getúlio Vargas. E quem faz o mestrado fica pensando em fazer o doutorado, etc. e tal, até que chegou um desafio para mim, fazer um doutorado, e aí é que veio a grande questão. Em que? Engenharia de transporte e logística. Eu aceitei o desafio e fui lá para o Rio de Janeiro, para a Universidade Federal do Rio de Janeiro, na Ilha do Fundão, fazer esse doutorado. Esse doutorado começava com um projeto que você criava, de 12 páginas, inclusive, mandava para lá para que os professores pudessem julgar se aquele estudante merecia fazer o doutorado ou não. E na minha cabeça, conhecendo todos os problemas de Roraima, da Amazônia, etc., nasceu um projeto de uma ferrovia ligando Manaus a Boa Vista e de Boa Vista a Georgetown, na Guiana. Então, isso foi a minha tese de doutorado lá na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu até escrevi e transformei isso num livro que está aqui, Ferrovia Manaus, Boa Vista, Georgetown. Esse livro tem feito muito sucesso. Por quê? Porque ele introduz no raciocínio das pessoas, aqui em Roraima, na Amazônia como um todo, a ideia do transporte ferroviário. Porque aqui, na Amazônia, quando se fala em transporte o quê? Fluvial, hidroviário, porque são os rios que permitem a comunicação entre as cidades. No entanto, o interlande entre cidades é necessário construir, por exemplo, rodovias. Daí a briga com a rodovia 319, que uns querem fazer, outros não querem fazer, etc. A ferrovia é um modo de transporte limpo, decente, que não polui, que não permite desmatamentos à vontade e que, portanto, contribui bastante para o desenvolvimento. O que não pode, em hipótese alguma, é uma determinada região ficar absolutamente isolada, sem nenhum tipo de transporte ou com transporte. Por exemplo, no nosso caso aqui, o Rio Branco é um rio de baixíssima navegação. Ele só permite alguma navegação 2 ou 3 meses por ano, quando o inverno está forte. Depois disso, acabou. Ele existe, mas não passa nem canoa, nem motor de polpa passa no Rio Branco. Quanto mais para cima, pior, porque ele é um rio de cabeceira. E aí? Como é que as pessoas vão viver nesse local? Lá para as tantas, foi aberta a estrada 174, ligando Manaus a Boa Vista. Ok, aliviou bastante. Mas a rodovia, especialmente na Amazônia, quebra com muita frequência. Tem muito acidente, muito buraco, porque a chuva é muito forte. Então veio na ideia de construir uma ferrovia ligando Manaus a Boa Vista e, aproveitando que ela está em Boa Vista, chegará até Georgetown. É uma coisa de uma logística extremamente importante, porque lá em Manaus existe um distrito industrial que recebe insumos que vêm do Japão, vêm da China, etc., que poderão vir de navio até Georgetown e de Georgetown descer pelo trem até Manaus.
No meu trabalho, na minha tese, eu mostrei que um navio leva entre 10 e 12 dias navegando de frente a Georgetown até a foz do Rio Amazonas, onde o comandante dá a vez para um prático que leva esse navio até Manaus, lentamente. A ferrovia entre Manaus, Boa Vista e Georgetown tem 1.308 quilômetros. Quer dizer, pode trazer produtos, insumos da Ásia para Manaus e exportar aquilo que Manaus poderá ter para exportação. No nosso caso específico de Roraima, já que ela passa em Boa Vista, daqui para o Caribe, todos os produtos que Roraima está começando a produzir em larga margem, em larga quantidade, como soja, como milho, como carne, etc., poderá ir de trem até Georgetown e daí para o Caribe. Então a logística fica evidentemente muito mais clara, muito mais decente com a ferrovia. Isso devido à localização de Roraima, que é aqui no extremo norte. Daqui para o que eu chamo de Brasilzão, que é Rio, São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, etc., é extremamente distante e com todas as dificuldades possíveis no que se refere ao deslocamento. Então, se nós, que somos da Amazônia, que somos amazônidas, nós encamparmos isso aí, certamente que nós vamos ter um lucro ambiental, logístico, econômico e, evidentemente, contribuindo para o desenvolvimento da região. Agora, esse projeto, essa ideia que eu coloquei no livro, não é uma ideia acadêmica. Ela precisa sair do modelo acadêmico para o modelo, digamos assim, de ação pública, para o orçamento público. E isso, evidentemente, é uma ação do governo federal, dos parlamentares, etc. De concreto, o que eu posso dizer agora, nesse momento, é o seguinte. Recentemente, o governador de Roraima pediu uma cópia desse livro, e eu mandei para ele brindar uma comitiva de chineses que chegaram aqui a Boa Vista, estavam conversando com ele lá, e esses chineses levaram esse livro para a China. Se isso vai resultar em alguma coisa, eu não sei. Mas a ideia foi lançada aqui por esse roraimense que contribui, assim, com ações concretas pelo desenvolvimento da nossa região. Ok? Muito obrigado.